Fala, sou inscrito aqui no canal. Hoje vou cumprir a promessa. Eu já gravei o primeiro vídeo, o primeiro episódio sobre os ETFs que eu tenho na minha carteira e hoje eu vou mostrar aqui para vocês a porcentagem de cada ETF na minha carteira nos Estados Unidos. Meu nome é Paulo, sou investidor há 3 anos e meio. Estamos aqui para incentivar as pessoas a melhorarem de vida. Bem-vindo ao seu canal Vida e Finanças. Vamos lá. Eu tenho aqui em minhas mãos os ETFs, meus ETFs. Eu tenho lá nos Estados Unidos e vou colocar aqui para vocês. Eu vou falando e vou colocando na tela a porcentagem de cada um, tá bem? Então vamos começar, lembrando que, rapidinho, essa minha carteira, ela tem como base o investidor moderado. A gente tem o agressivo, o moderado e o conservador. Em outro vídeo eu posso postar aqui para vocês como seria a minha carteira se eu fosse um investidor agressivo e como seria se eu fosse um investidor conservador. Então a minha carteira é uma carteira moderada, certo? De um investidor de perfil moderado. Esse vídeo não é recomendação de investimento, nós estamos recomendando, mas aí serve para os senhores terem uma ideia de como montar a sua carteira de acordo com o seu perfil, tá bem? Vamos lá. O primeiro ETF que eu quero falar aqui, que eu tenho na minha carteira, é o BND. É o maior ETF de renda fixa, nós já falamos no vídeo. Se você não viu o primeiro episódio, vou deixar aqui ao final deste vídeo ele para que você possa assistir e entender mais ou menos o que significa cada um, o porquê. No vídeo que eu fiz, eu mostro o porquê eu tenho cada um na minha carteira, tá bem? Eu vou deixar aqui no final e também vou deixar no link no primeiro comentário fixado, tá certo? Vamos lá. Então, o primeiro ETF que eu tenho é o BND. Eu tenho nele 25%. Veja bem, eu já falei que se você vai investir no Brasil, no meu caso, um investidor moderado, você precisa ter um maior número de renda fixa. Por conta da moeda. A nossa moeda é muito volátil, desvalorizou 80% desde a época em que ela foi criada. Certo? Mas se você vai investir nos Estados Unidos, você não precisa colocar tanta renda fixa assim, porque só o fato de você investir em dólar, isso já garante uma segurança na sua carteira. Então, quando eu fizer o vídeo na frente, mostrando a minha carteira aqui no Brasil, inclusive de ETFs, que é a forma que eu invisto, vocês vão ver que tem muito mais renda fixa do que nos Estados Unidos por conta da nossa moeda, não preciso nem comentar. Então vamos lá, o BND eu tenho 25%, no BND é o maior ETF de renda fixa dos Estados Unidos. No VUL, o ETF VUL, que faz a mesma coisa do SPY, do IVV, eu tenho nele 22%. Ok? No ETF IJR, que é o ETF de Small Cap, eu tenho 6%. Porque essas empresas são aproximadamente 600 empresas que têm a possibilidade de crescimento e tal, mas elas não estão ainda consolidadas como as 500 maiores empresas que a gente tem no VUL. Então, elas são empresas que podem explodir. Se bem que, se você pegar uma empresa dessa, do Small Cap, você vai ver que ela é muito gigante em relação ao maior fundo imobiliário que você tem aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu coloquei nela uma pequena porcentagem de 6% nesse ETF. SCHD, o ETF com as 100 empresas que pagam dividendos com constância, eu tenho 7% no SCHD. No QQQ, o ETF das 100 empresas de tecnologia, eu tenho 4%. Ah, mas 4% no QQQ? Tecnologia, vocês sabem que as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai aumentando e vão vindo novas modalidades de tecnologia. É um ETF arriscado, porque tecnologia é uma coisa que sempre está mudando, sempre vai evoluindo, sempre vem uma coisa nova. Então, eu não coloco muito, coloco 4% do QQQ. SMH, ETF de semicondutores, coloco 4%. Agora vem aqui o VXUS, que é o ETF que investe no mercados desenvolvidos e subdesenvolvidos, no mercado desenvolvido fora dos Estados Unidos, mas também investe no mercado subdesenvolvido. Sobremaneira, no mercado desenvolvido fora dos Estados Unidos, eu tenho aqui
12%. Coloca um pouco mais porque temos aí a perspectiva. Tudo pode acontecer, né, gente? No futuro, a China está aí crescendo, o mercado europeu, nós temos, né, outros países importantes também no mundo do investimento. Então, esse ETF, ele investe no mercado desenvolvido fora Estados Unidos e também tem um pouco lá de mercados emergentes. Coloco nele 12%. O VWO, que eu coloquei para complementar o VXUS, o VXUS já tem dentro dele mercados subdesenvolvidos. Eu acrescentei um pouco aqui do VWO, apenas 5%. 5%, apesar de você ter aqui uma sobreposição, mas você não vai ter aquele exagero. Tá? Então, acrescentei um pouco do VWO. O Brasil está dentro desse VWO, né, que é o ETF de empresas dos países emergentes. O Brasil está lá. Representa uma bem pequenina quantidade, mas está lá. Eu tenho aqui também o VNQ, que é um ETF de REITs, que são fundos imobiliários. Nos Estados Unidos chama-se REITs, são fundos imobiliários. Então eu tenho nele 7%, porque os fundos imobiliários, eu já falei anteriormente em outro vídeo, que eles geram ali um fluxo de caixa, eles pagam um dividendo com constância. Então, vocês vão ver que quando eu mostro a minha carteira também, no Brasil, você vai ver que eu tenho ETFs de fundos imobiliários. Vamos aqui, eu tenho o URA, que é o ETF de urânio. Eu tenho pouca coisa, tenho 3% nesse ETF. E por último, eu tenho o IAL, tenho nele 5%, que é um ETF de ouro. O IAL, você vê que ele não é aquele ETF que te promete grandes dividendos, tal, mas ele é um ETF importante, você que na sua carteira, porque ele ajuda a proteger em momentos de crise, volatilidade. Por exemplo, a gente está agora nessa questão da guerra dos Estados Unidos, Israel contra o Irã, e vocês estão vendo que, por exemplo, agora há pouco, aqui na minha cidade, a gasolina estava R$ 6,10, o álcool estava 5. Ontem o álcool foi para 5,90, 5,85, e a gasolina saiu de 6,10 para 7,45. Um acréscimo aí aproximadamente de 17% em menos de 2 dias. Então, o mundo, quando o mercado mais desenvolvido do mundo, né, o coração do mercado entra numa guerra, como é os Estados Unidos, o maior mercado de capital do mundo, todo o mercado é abalado, porque você está mexendo no coração do mercado mundial, o mercado americano. Então, você vai ter volatilidade. E com aquela guerra ali com o Iraque, que tem aquele estreito onde passam os navios que representam, em média, de 20% a 30% do mercado mundial em relação ao petróleo. Quando você tem um impedimento e os navios ali, impedimento pelo Irã, e os navios circulem ali e passem, o que é que vai acontecer? Vai elevar o preço do petróleo e os derivados. Então, meu amigo, pode se preparar que é alta de preço, é crise mundial na certa. A gente espera que se resolva rapidamente isso aí. Então, esse ETF-AL é um dos exemplos que você pode ter na carteira nesse momento para ajudar a dar um equilíbrio nos seus investimentos. Então, essa foi a porcentagem que eu coloco em cada ETF lá nos Estados Unidos, tá bom? Se gostou do vídeo. No próximo, a gente vai simular aqui como é que seria essa minha carteira sendo um investidor agressivo e sendo um investidor conservador. Qual seria mais ou menos a porcentagem em cada investimento em ETFs que nós temos lá no mercado americano. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, deixe um like e também compartilhe. Deus abençoe. Até o próximo encontro.